Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quadro PET no Enem, do canal PET Química da UFRN. Nesse PET no Enem eu vou responder para vocês a questão 106 do Enem PPL de 2023. O assunto é Química Orgânica, certo? A área é Química Orgânica e o assunto é separação de misturas, beleza? Então, a questão 106 tem o seguinte enunciado. Na produção do politereftalato de etileno, o PET, utiliza-se como reagente o paradimetilbenzeno, também chamado de parachileno, que deve ter alta pureza. No entanto, o parachileno obtido do petróleo possui contaminação dos seus isômeros ortoxileno e metachileno, cujas estruturas são representadas na figura. Aí aqui temos os isômeros de posição do dimetilbenzeno, que nesse caso a gente vai chamar de xileno, que tem as posições orto, meta e para, né? Aí no quadro estão listadas as temperaturas de fusão e ebulição desses três isômeros. A temperatura de fusão do ortoxileno é menos 25 graus. Já a temperatura de fusão do metachileno é menos 47,4 graus. Já para o parachileno, a temperatura de fusão é 13,5 graus. A temperatura de ebulição do ortoxileno é 144 graus Celsius. Do metachileno é 139,3 e do parachileno é 137,5. Só vamos relembrar que a temperatura de fusão é aquela temperatura onde a substância passa do seu estado sólido para o estado líquido ou vice-versa. A temperatura de fusão é a mesma temperatura de solidificação. E a temperatura de ebulição é aquela temperatura onde a substância passa do estado líquido para seu estado gasoso. Ok? Agora vamos aqui para o enunciado da questão, certo? O enunciado diz o seguinte: qual processo de separação permite a purificação desse reagente? Vamos analisar as alternativas. Bem, a primeira, a letra A, é destilação simples. Bem, vamos relembrar para que serve a destilação simples, do que ela se baseia. A destilação simples é capaz de separar os componentes de uma mistura homogênea formada por um sólido e um líquido. Bem, não é o nosso caso aqui, a gente não tem um sólido e nem um líquido para separar. O problema nem especifica. Bem, não tem como a gente saber se um desses isômeros está no estado sólido ou se o outro está no estado líquido. A gente julga que todos os três estão no mesmo estado físico. Então, a destilação simples está fora de cogitação aqui, não é o que a gente quer. Já a cristalização simples, ela serve para separar, da mesma forma, uma mistura homogênea de um sólido e um líquido. No entanto, ela se baseia no fato de que, ao evaporar o solvente, a solução ficará supersaturada e ocorrerá a formação de cristais formados pelo soluto. Bem, também não é a nossa ocasião aqui. Aqui a gente não tem nem solvente nem soluto. A gente tem apenas uma mistura de três substâncias em três formas isoméricas diferentes, não é? Então não temos soluto nem solvente que a gente possa evaporar para separar o soluto ao formar um cristal. Então também não é a letra B, não é cristalização simples. A letra C é a destilação fracionada. No que se baseia esse processo de separação? Ele se baseia nas diferenças nos pontos de ebulição. Agora vamos analisar aqui nos nossos dados o que a gente tem. A gente tem as temperaturas de ebulição de cada um deles, né?
144, 139,3 e 137,5. Você percebe que a diferença não é muito grande, né? Então já podemos excluir a letra C, destilação fracionada. Já que os pontos de ebulição são muito próximos, então não é uma destilação fracionada, não será um processo de separação preciso nesse caso. A letra D é a extração líquido-líquido. Esse método de separação ele se baseia nas diferenças de solubilidade de cada uma das substâncias. A solubilidade ela é uma propriedade física que depende da polaridade da molécula. Bem, vamos observar esses três isômeros aqui e só de cara a gente já consegue perceber que todos os três são apolares, né? Pode ter uma pequena diferença entre os três, mas não tem uma diferença notável entre esses isômeros, então não tem como você fazer uma extração líquido-líquido, já que esses três isômeros diferentes não irão conseguir se separar de solvente para solvente, eles irão continuar no mesmo solvente. Então, a extração líquido-líquido também não será um método eficaz para essa separação. Agora, a letra E, ela diz solidificação fracionada. A solidificação, ao contrário da destilação, ela depende das diferenças nos pontos de fusão. Bem, vamos observar os dados que a gente tem novamente. A gente tem os pontos de fusão de cada um desses isômeros. Agora sim, a gente vai ter uma diferença bem notável, menos 25, menos 47,4 e 13,5 graus. Então, se a gente for esfriando a mistura, a gente vai conseguir ir separando de pouco em pouco esses três isômeros do paradimetilbenzeno, né? Do dimetilbenzeno. Então, é a letra E. Solidificação fracionada. A gente vai tornar primeiro deixa eu me lembrar aqui. A gente torna primeiro o parachileno sólido, né? Já que ele tem a maior temperatura de fusão. Depois a gente vai tornar o ortoxileno sólido, já que ele se solidifica a menos 25 graus. E aí a gente conseguiu separar já o orto e sobrou o metaxileno. Então conseguimos já separar essas três substâncias. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e boa sorte na prova.